Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E agora você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 46. Vou pedir a alguém que coloque um fundo musical aí para mim. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu trouxe um menino para tocar aqui hoje. Deixei meu telefone e pus meu telefone para transmitir. Não era para cantar, não, meu irmão, era para tocar. Um hino que tem a ver com a palavra que vai ser pregada. Salmo 46. Salmo 46. Salmo dos filhos de Corá. Amém? Você que pode, você que está novo, com saúde, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com seu enxar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É glória que sobe, é glória que desce. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, amado Pai e soberano Rei, estamos aqui, Senhor, ó Deus, com a Tua palavra viva e eficaz e mais penetrante que espada qualquer de dois gumes, Senhor. Ó Pai, que ela venha, Senhor, até nós, Pai. Que ela penetre, Senhor, ó Deus, até a divisão das juntas e medulas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, que ela venha nos trazer vida, Pai, e que ela traga vida em abundância, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos, Senhor, ó Deus, a Ti todo o nosso falar, todo o nosso pensar, todo o nosso realizar, e Te pedimos, fale conosco, Deus, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. E glória a Deus, aleluia. Podem se assentar, fiquem à vontade, irmãos. Nós temos aqui um salmo, e este salmo ele pode ser dividido em três partes. Do versículo 1 até o versículo Deus, este salmo vai nos dizer quem Deus é. Do versículo 4 até o versículo 7, ele vai nos mostrar aonde o Senhor está. E do versículo 8 até o versículo 11, ele vai nos dizer o que o nosso Deus faz a nosso favor. Nós podemos ver Deus, do versículo 1 ao 3, quem quiser deixar a Bíblia aberta nesse salmo, pode deixar para ir acompanhando. Nós iremos fazer uma exposição dele, mas quem quiser só ouvir e assimilar, vai acompanhando aí também. Mas nós vemos aqui, do versículo 1 ao 3, e eu vou ler novamente: Deus é nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar.
ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Nós vemos Deus sendo o refúgio do seu povo quando a natureza está em fúria. Nós vemos a palavra dizendo aqui que ainda que a terra seja removida, irmãos, ainda que o chão se abra aos seus pés, ainda que montes movam e desabem, ainda que tempestade venha sobre a sua vida, ainda que grandes ondas se levantem sobre o seu barco, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa força e é socorro bem presente. Algumas versões vão dizer na hora da tribulação, outros vão dizer na hora da angústia. Mas o que importa é que o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, Ele nos guarda a todo instante, Ele nos guarda em todo momento. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, vai dizer: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Sempre que invocamos o Senhor, Ele está ao nosso lado para nos socorrer. Sempre que nos encontramos aflitos, Ele está ao nosso lado para nos prestar socorro. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. 2 Samuel capítulo 22, versículo 2 vai dizer: o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o nosso socorro presente. Não temos outro socorro a não ser o nosso Deus soberano. E não precisamos. A Bíblia vai dizer que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. O Salmo 93, 3, ele vai dizer: levantam-se os rios, ó Senhor, levantam a voz de suas águas fragorosas, levantam os rios o seu bramido. Pode vir o grito da natureza, a fúria da natureza contra as nossas vidas, mas nós não seremos abalados. Podemos, como Pedro, quando foi andar sobre as águas, temer, mas não precisamos afundar como ele afundou, porque nós sabemos que o Senhor está na direção da nossa vida. Aqueles homens no barco temeram diante da tempestade, mas eles esqueceram que dentro do barco estava Jesus, e que aonde Jesus está, não há naufrágio. Aonde Jesus está, não há morte. Ainda que o corpo pereça, ainda que o corpo venha a ir à sepultura, mas a nossa alma vive e vive eternamente. O nosso Deus é o nosso refúgio. O nosso Deus é a nossa fortaleza. Da mesma forma como eu disse aqui no início, na abertura do culto, que aqueles homens, aqueles espias, ao chegarem na terra prometida e verem aquelas muralhas, aquelas cidades fortificadas, eles voltaram dizendo que não era capaz de tomar aquelas terras por causa de suas muralhas, por causa da força dos seus homens. Eu te digo também que o inimigo tem que olhar para nós e ver que nós temos ao nosso redor uma grande muralha, um gigante nos protegendo, nos guardando, porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso lugar seguro. Não podemos nunca duvidar da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Deus está conosco a todo momento. Deus não desampara os teus filhos. Deus não deixa de lado aqueles que são fiéis a Ele.
seus filhos amados, sua igreja, corpo de Jesus Cristo. Do versículo 4 ao 7, nós vamos ver dizendo aqui: há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vemos aqui Deus no meio do seu povo, quando este é sitiado pelos inimigos. Aqui nós temos referência a Jerusalém, sitiada pelos povos inimigos de Deus, mas Deus lá em seu meio, a sustentando, não deixando aquele povo desanimar, deixando aquele povo saber que eles têm Deus, que eles têm um Senhor que é forte nas batalhas. Tem um louvor que diz: Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. O nosso Deus, Ele jamais é derrotado. O nosso Deus, Ele jamais sucumbirá diante de força alguma, porque Ele é todo poderoso. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. E nós precisamos crer que a dificuldade pode estar batendo em nossa porta, a luta pode estar diante de nós, mas Deus está na cidade santa, nos protegendo e nos guardando para a vida eterna. Aqui diz que Ele está no meio dela, e ela não será abalada. E assim como Ele está no meio da sua cidade santa, Ele está também no meio da sua igreja. Por isso nós sempre dizemos aqui, a Carol gosta muito de dizer: você poderia estar em muitos lugares, mas você escolheu estar no melhor lugar onde você poderia estar, porque o Senhor habita no meio da sua igreja, e o Senhor procura aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje nós estamos aqui buscando o Senhor de todo o nosso coração, nos colocando diante dEle, clamando. Por quê? Porque sabemos que somos miseráveis, sabemos que não somos nada sem a graça de nosso Deus. Mas graça, irmãos, apesar da palavra graça dar a conotação de não custar nada, ela não tem só esse sentido. A graça de Deus que nós temos não é algo que foi dado de graça, ela teve alto preço, ela teve o preço do sangue de Jesus, ela nos é dada por um preço que foi dado, que foi pago. É graça, porque graça também significa um favor que o Senhor faz a nós, mas nós não merecemos, mas mesmo assim Ele quer fazer, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. O Senhor está em nosso meio. Buscai enquanto é tempo, invocai-o enquanto se pode achá-lo, vai nos dizer Isaías no capítulo 55. O tempo de buscarmos a Deus, o tempo de nos entregarmos a Ele, de vivermos verdadeiramente a sua vontade, o seu querer, o tempo de nos achegarmos a Ele, está terminando nessa terra. Jesus está voltando, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos, como igreja, termos consciência de que essa palavra é verdadeira. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E precisamos buscá-lo com toda a intensidade.
O Salmo 48:8 vai nos dizer, em referência ao versículo 4 do Salmo 46, como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus. Deus a preserva inabalável para sempre. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja que subirá aos céus, ela é inabalável, assim como a cidade santa, a Jerusalém celestial. A Jerusalém terrena foi dominada, a Jerusalém terrena foi destruída, mas a Jerusalém celestial não se abalará de forma alguma, porque Deus está no meio dela e o Senhor a preserva. Isaías 12, versículo 6 diz: bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Sião também é um nome, como é conhecida Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, a cidade que descerá dos céus, para que nós possamos habitar na eternidade. A cidade de Deus, a cidade santa. Bradai com júbilo, bradai com alegria, diz a palavra do Senhor. Exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. O Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor está fazendo maravilhas em nosso meio. O Senhor está nos guardando. A todo momento temos visto o poder de Deus na nossa vida. A todo momento temos visto o Senhor nos dando livramento. O Senhor cuidando de cada setor da nossa vida. Irmãos, e a provisão de Deus, ela não tarda. Vou até abrir um parêntese aqui para dar um testemunho, porque hoje eu disse: Senhor, as tuas misericórdias são tamanhas, e o teu cuidado conosco não demora nem um dia, de tão bondoso que o Senhor tem sido. Ontem, quarta-feira, foi o dia de eu receber. Fui lá no banco, recebi. Cheguei para o pastor e disse: nós temos que depositar um dinheiro para pagar os cartões de crédito, para pagar as coisas que eu tenho que pagar pelo banco, passar os PIX que tem que pagar, para a gente poder liquidar isso aí e fazer o resto. E fomos fazer a conta, meu irmão João, para depositar o dinheiro no banco. E ela pegando o que eu tinha recebido e separando para o banco, separando. E eu falando: vai passando. Passa mais, não tem mais para passar, acabou. Eu falei: mas ficou ruim, né? Porque se não deu nem para passar para lá. Falei: então põe lá o que tem e vamos crer que Deus vai prover. Irmãos, eu quero dar um outro testemunho dentro disso. O dízimo foi o primeiro a ser tirado. Eu não deixei de tirar o dízimo porque as contas não iam dar para pagar. O dízimo, na hora que sai do banco, eu já separo. Antes de sentar dentro do carro, na hora que eu sento dentro do carro, a primeira vez que eu faço é separar o dízimo, porque aí ele já está reservado e as outras coisas vão para depois. E aí tudo bem, falei com ela, deposito o que tem e vamos ver. E hoje eu entrei lá no aplicativo para pagar os cartões e fazer as transferências que eu tinha que fazer. Até que eu chego em um dos cartões e o valor que eu tinha que pagar não bateu, não fechou com o que eu tinha anotado. Aí eu fui conferir, achei estranho. Falei: bom, vamos ver o que aconteceu. Eu mudei a data de vencimento do cartão no mês passado. Ele vencia mais no meio do mês e eu mudei para o início do mês, para que eu pudesse, que ele fechasse antes do final do mês e eu pudesse usar no final do mês e pagar para frente. Com isso, irmãos, toda a fatura que eu tinha para pagar esse mês, ela foi lançada para o mês de dezembro. E não que vai acumular no mês de dezembro, porque eles não fazem dois lançamentos de uma mesma compra no mesmo mês. E como tem compras parceladas, todas foram jogadas para frente. E eu fiquei livre de pagar
um cartão esse mês. E a hora que a pastora chegou, eu falei assim: pode ficar tranquila, pelo menos as contas estão todas pagas, porque Deus providenciou. Irmãos, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos guarda, há um Deus que nos sustenta, um Deus que provê em nossa vida. Nós só precisamos ser fiéis a Ele, buscar a Ele, priorizar a Deus. Irmãos, quando eu digo ser fiéis a Deus, eu não estou dizendo só de dízimo, não. Eu estou dizendo da nossa vida. Ser fiéis a Deus nas nossas atitudes. Sermos fiéis a Deus no nosso pensamento. Sermos fiéis a Deus nas nossas escolhas, no nosso viver, no nosso testemunhar. Irmãos, tem acontecido tantas coisas no meio cristão que nada testemunham de Cristo. Às vezes nós ficamos aí escandalizados pelas coisas que acontecem, pelas coisas que vemos o mundo fazer, pelas coisas que vemos o mundo querer colocar na vida das pessoas, e não vemos quantas aberrações estão acontecendo dentro das igrejas, que se dizem evangélicas, mas que de Deus lá dentro não tem nada, porque Deus não habita em lugar imundo, em lugar que não prega a palavra dele. Deus não habita onde a verdade do Evangelho não é pregada. Eu estava andando pela internet ontem, foi ontem que eu te contei do casal que converteu e foi batizado. Irmãos, vou contar para vocês duas celebridades, um casal entre aspas de celebridade. Tami Miranda, quem conhece Tami Miranda? Tami Miranda, a filha da Gretchen, que quis se tornar filho, mas que nunca será, sempre será filha, e a esposa, se converteram em uma igreja evangélica e foram batizados. Aí na hora eu até pensei assim, ué, deve ter caído na real, né? Que ela não é menininha, que ela é menininha, e deve ter voltado aí, se arrependeu, voltou e tudo beleza. E estou lendo a notícia, mas ele, né, que a mídia conhece, ele e sua esposa se converteram e batizaram na igreja evangélica LGBTQ de A a Z, que eu nem sei, é tanta coisa que cada dia se coloca mais lá que a gente nem sabe o que é. Agora, isso é igreja de Deus? Quando a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, irmãos, é perigoso cortar a nossa página no Instagram, né? Não pode falar essas coisas não, né? Mas aqui a gente fala, porque a verdade é a Bíblia. Se eles quiserem cortar, depois a gente faz outra, não tem problema. Mas é a verdade, nós não vamos calar. Porque se a gente cala perante a verdade, o mundo ganha espaço. Eu vejo muitos crentes falando assim, não, tem que dar conversa para esse povo. Não tem, porque enquanto eles estão falando, estão entrando na cabeça dos nossos filhos. Se a gente não fala, fica o que eles falam. Nós precisamos posicionar. Irmãos, tem igrejas fazendo coisas contrárias à palavra de Deus a todo momento. Igrejas antigas, igrejas conhecidas, ministérios conhecidos no mundo inteiro, até fora do Brasil, agindo em prol de ganhar número de pessoas, não de salvos, de encher igreja, de encher gasofilácio. Mas Deus habita em meio à igreja verdadeira. Deus habita em meio à igreja que prega a palavra verdadeira.
E esse povo de Deus, esse povo guardado por Deus, esse povo está protegido, este povo está seguro na presença do Senhor. O Salmo 2, versículo 1 vai dizer: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Os gentios, o mundo se amotina contra a igreja, contra o povo de Deus. O mundo se amotina, se rebela contra a verdade de Deus. O mundo se rebela contra nós, que defendemos o Evangelho. Mas Deus está no nosso meio. O Senhor Todo-Poderoso habita no meio da sua cidade, habita no meio do seu povo. O Salmo 9, versículo 9 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. O Senhor é abrigo seguro para quem, igreja? Para os oprimidos. Tem alguém comigo? Amém? O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos. Irmãos, e por que quando estamos oprimidos? Por que quando estamos abatidos? Por que quando estamos em necessidade, em luta, não viemos à igreja? Ficamos em casa, molhando o travesseiro, reclamando, murmurando, sendo que podia estar aqui buscando a sua bênção. Buscai e achar-me-eis quando me buscardes. Irmãos, a graça de Deus está à disposição de todos que o buscam. Mas nós temos visto o próprio povo que se diz de Deus, na hora da sua luta, correndo, se escondendo, buscando no braço do homem, buscando na força, ao invés de vir buscar na presença do Senhor, na casa do Senhor, aonde o Senhor habita. E não adianta vir com essa conversa de que eu sou igreja em casa. Não, igreja é reunião, assembleia, eclésia, e não existe reunião de um. Você não consegue ser igreja fora da comunhão do corpo de Cristo. Você não consegue ser igreja isolado. Você não consegue ser igreja fechado. Você só consegue ser igreja em comunhão, estando presente no corpo de Cristo. Os outros versículos, a partir do 8, vai dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Aqui nós vemos o Deus desbaratando seus inimigos, impondo a eles completa derrota. O Senhor tem a vitória garantida para todos aqueles que caminham na sua presença. Diante da vitória do Senhor dos exércitos, somos chamados a descansarmos no Deus soberano, o nosso refúgio. Aquietai-vos. Olha o que o Senhor nos diz. Olha para o seu irmão aí, fala para ele, porque ele merece ouvir isso assim de pertinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Falaram aí atrás? Hã? Olha lá que maravilha, irmãos. 3 meninos feios, mas adorando o Senhor. Isso que é maravilha. Agora tira as máscaras aí, deixa eu ver. Tira as máscaras.
Tira a máscara aí, deixa eu ver. Tira a máscara aí, Guto. Agora ficou 3 meninos bonitos. Mas com essas máscaras tá 3 coisinhas feias. A juventude adorando a Deus, isso é muito bom. O Lucas aqui, ó, adorando o Senhor. Tem que juntar com aquela turma lá, ó, põe junto lá, ó, né? Indo pro caminho, pro reino do alto, só subindo. A única coisa que está descendo é essa camisa aí, que não está muito boa, né, Lucas? Enquanto a camisa desce, a gente vai subindo para a glória. Os atleticanos ali atrás gostaram, amém. Glória a Deus. Mas irmãos, sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Olha de novo para o seu irmão aí. Eu sei que vocês detestam isso. Eu também detestava quando eu estava no banco. Acho que é por isso que eu faço. Fala assim para ele: confia, você tem um Deus poderoso. Preocupa não, Deus está te olhando. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa errada, preocupa sim, porque Deus está te olhando. Né? Tem 2 modos da gente ver, né? Deus está nos olhando para nos proteger, mas Deus também está vendo tudo que nós estamos fazendo. Por isso precisamos a todo momento buscar a santidade, porque a palavra diz, né? Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando estamos vivendo na presença de Deus, no querer de Deus, nós podemos ter a certeza que a todo momento Ele está cuidando. Não há nada, irmãos, que Ele não possa fazer por você. Não há nada que Ele não vá fazer por você, se você crer. Deus transforma a sua casa. Deus transforma seu marido. Deus transforma a sua esposa. Deus transforma seu filho. Deus transforma lá no seu emprego, o seu patrão, aquele colega de serviço que te amola, Deus vai lá e transforma. Mas sabe o que é preciso? É eles saberem que você tem um Deus. Porque se nós formos o crente, qual que é o crente? O crente escondido, é o 007? É, né? O agente secreto. Se a gente fosse agente secreto, Deus vai pensar assim: não, aquele lá tem vergonha de mim, não vou agir não, deixa ele passar por uma tribulação lá, até ele ver que ele precisa declarar aqui dentro: eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, porque aí todo inimigo vai cair por terra. O Salmo 66, versículo 5, ele diz: vinde ver as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O Senhor vence as nossas guerras. Aqui nós vemos o Senhor cessando toda a guerra até o fim da terra. No dia que Jesus voltar e nós subirmos com Ele, creio todos nós nunca mais veremos guerra, nunca mais veremos aflições, nunca mais veremos tribulações. Isaías 2,4 diz: Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, irá colocar todos os inimigos debaixo de seus pés e reinará o reino de Deus para toda a eternidade. Isaías 2,11 vai dizer: os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente o Senhor será exaltado.
O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga agora para você mesmo: o Senhor é o meu socorro. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Vocês falaram com fé? Fé teve, né? Só não teve voz, né? Mas fé teve. Amém? Amém. Porque nós precisamos declarar com fé. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não do tamanho, se tivermos fé, eu já disse isso aqui, né? A gente tem o entendimento que é do tamanho de um grão de mostarda, que é mínimo. Não é. É como um grão de mostarda, que é uma semente muito resistente. Então, se nós tivermos uma fé resistente, duradoura e progressiva, nós veremos maravilhas de Deus na nossa vida. Agora, sem fé, nada irá operar nas nossas vidas. Então, irmãos, aqui nós vimos quem Deus é. E o nosso Deus, Ele nos mostra que diante do cerco, nós somos conclamados a não ficarmos abalados. Não se deixe abalar. O Senhor é nosso refúgio. O Senhor é a nossa força. Quando a luta vier, diga para a sua luta: o Senhor é meu refúgio e a minha força. Nós vamos ver que Deus está no meio do seu povo. E diante dos poderosos feitos de Deus, somos exortados a compreendermos a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. Deus é único. Deus é todo poder. Deus é toda glória. Deus é toda soberania sobre o mundo e sobre as nossas vidas. E no final do Salmo, vamos ver o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. E diante da vitória do Senhor, nós somos chamados a descansarmos no Deus que é o nosso refúgio, no Deus que é a nossa fortaleza. Eu tinha baixado um vídeo para tocar aqui, de um hino que se tornou o hino da Reforma Protestante, um hino composto por Martinho Lutero, fundamentado neste Salmo 46. Depois vocês pesquisem em casa e ouçam. Chama Castelo Forte. Só vocês colocarem lá Castelo Forte, Martinho Lutero, vocês vão ouvir esse hino que foi feito, fundamentado no Salmo 46. E precisamos saber a todo momento que não somos órfãos. Precisamos saber a todo momento que temos um Deus justo, um Deus poderoso, que nos guarda e que vai nos dar a vida eterna. Fique de pé em seu lugar, vamos orar, vamos pedir a Deus que reviva todos os dias essa palavra e essa certeza no nosso coração, para que a gente possa confiar, mas não confiar duvidando, porque é possível, irmãos. Muitas vezes nós declaramos com a nossa boca, mas lá no íntimo nós não estamos crendo. Nós precisamos confiar com a convicção de que Deus faz, de que Deus é Deus, ou que mesmo que Ele não faça, que não seja da vontade dEle, porque nem tudo que queremos Ele irá fazer. Ele irá fazer o que for melhor para nós, e nem sempre sabemos, o que é melhor para nós. Muitas vezes achamos que algo é bom, mas na verdade não seria. Precisamos saber também que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai amado e soberano, em nome de Jesus Cristo te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti como nosso refúgio, como nosso lugar forte,
como nossa força, Senhor, ó Deus, como nosso libertador. Pai, sustenta-nos, ó Deus, na sua presença. Ó Pai, edifique a nossa fé, Senhor, ó Deus, em todos os momentos, Pai. Ó Deus, e usa-nos, ó Pai, para proclamarmos a Tua palavra, para proclamarmos as Tuas maravilhas, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, reine em nossa vida. Reine, Senhor, ó Deus, com soberania sobre nós. E ensina-nos, Pai, cada dia mais adorarmos a Ti e vivermos na dependência do Teu querer. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Se você puder, dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia.